Gostaria que você abrisse sua Bíblia em Marcos capítulo 12, os versículos 28 ao 34. Marcos capítulo 12, os versículos 28 ao 34. Chegando um dos escribas, tendo ouvido a discussão entre eles, vendo como Jesus lhes houvera respondido bem, perguntou-lhe: qual é o principal de todos os mandamentos? Respondeu Jesus: o principal é: ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento e de toda a tua força. O segundo é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Não há outro mandamento maior do que estes. Disse-lhe o escriba: muito bem, mestre, e com verdade disseste que ele é o único e não há outro senão ele, e que amar a Deus de todo o coração e de todo o entendimento e de toda a força, e amar ao próximo como a si mesmo, excede a todos os holocaustos e sacrifícios. Vendo Jesus que ele havia respondido sabiamente, declarou-lhe: não estás longe do reino de Deus. E já ninguém mais ousava interrogá-lo. Amém? Esse texto nos fala do grande, do maior de todos os mandamentos. E embora seja um mandamento, eu quero dizer para você que essa mensagem não é simplesmente para confrontá-lo, para acusá-lo, para que você se sinta devedor diante de um mandamento, mas é para te dizer uma coisa: Deus abriu para nós, através do sangue de Jesus, uma grande oportunidade de que nós tenhamos uma vida marcada por uma comunhão profunda com Deus e com o nosso próximo. Amém? Você pode ter uma vida extremamente abençoada, porque Jesus preparou o caminho para que nós tenhamos acesso a isso. Amar a Deus de todo o coração, amar o próximo como a si mesmo, é o grande, o maior, o principal de todos os mandamentos. E quando você vive uma vida assim, de uma profunda intimidade com Deus, e de relacionamentos também abençoados, você certamente vai ter uma vida que vale a pena. Amém? Eu quero falar com você sobre esse texto, porque eu acredito que esse é, se não o principal texto da Bíblia, um dos principais. Porque veja bem, essa palavra está em toda a Bíblia, frisada como o maior de todos os mandamentos. Está lá no Velho Testamento, está lá na lei. Depois essa palavra é renovada por Jesus, quando Jesus foi interrogado sobre o que é mais importante, qual a coisa mais importante da vida, qual é a coisa que eu devo prestar atenção, que eu não posso errar, qual é a coisa mais fundamental, essencial. O que é que Jesus respondeu? Amar a Deus, acima de todas as coisas, ao próximo como a ti mesmo. Mais à frente, nós vamos ver em Romanos, em Gálatas, o apóstolo Paulo repetindo a mesma coisa, dizendo o seguinte, que se há algum mandamento, não roubarás, não adulterarás, se há algum mandamento além desses, que tudo se resume numa palavra: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Tiago também repete e diz o seguinte, que a lei áurea é essa, a lei principal, a coisa mais importante é amar a Deus acima de todas as coisas, amar o próximo como a ti mesmo. Então, nós vemos que existe uma diferença grande entre o Velho e o Novo Testamento, amém? Nós podemos ver muitas vezes um contraste entre lei e graça, entre a antiga e a nova aliança, mas uma coisa nunca mudou. A coisa mais importante na lei: amar a Deus acima de todas as coisas, ao próximo como a ti mesmo. A coisa mais importante agora, no tempo da graça: amar a Deus acima de todas as coisas, ao próximo como a ti mesmo. Não mudou. Jesus disse várias vezes: ouviste que foi dito aos antigos, eu porém vos digo. E ele amplificou os mandamentos do Velho Testamento. Mas quando se trata do principal, nada mudou. Ele repetiu exatamente como está na antiga aliança. A coisa mais importante da tua vida é amar a Deus acima de todas as coisas. E o segundo, semelhante a esse: amar ao próximo como a ti mesmo. Então, eu posso não ser o melhor pregador do mundo, e tenho certeza de que não sou. Esse pode não ser o melhor sermão do mundo, mas esse é o texto mais importante para a tua vida. Essa é a verdade mais importante que você precisa viver. A gente não pode errar no essencial. Nós não somos perfeitos, nós não somos capazes de acertar em tudo, é verdade ou não? Todos nós aqui temos nossas falhas, mas a gente nunca pode errar no essencial. O mais importante, o mais fundamental, a gente nunca pode errar. Um
Um prédio, um edifício, ele pode ter um defeito de acabamento numa janela. A gente dá um jeito. Pode ser que a porta não seja da melhor qualidade, mas se ele não tiver o fundamento, se os alicerces do prédio não forem bons, aí você tem um problema sério. Então, nós não podemos errar no essencial, não podemos errar naquilo que é mais importante. E o texto nos deixa claro, foram as palavras de Jesus. E eu quero que você ouça essa palavra hoje, desejando uma mudança, uma transformação na tua vida. Que você ouça essa palavra, entendendo que Deus quer falar com você sobre a coisa mais importante da vida. Muitas pessoas passam a vida inteira buscando entender o significado da vida. Sabe qual é o significado da vida? Ame a Deus com todo o teu coração. Ame o seu próximo como a si mesmo. Acabou o assunto. É isso. É a essência da vida. É a coisa mais importante e nenhum de nós pode errar nisso. Amém? Então, quero mostrar algumas coisas a vocês a respeito desse texto, dessa palavra. Em primeiro lugar, nós vemos que existe uma clara hierarquia de valores. Existe uma hierarquia muito clara aqui. Primeiro porque o texto diz, a pergunta que o escriba fez, Senhor, qual é o principal mandamento? Ele queria saber então, de toda a lei, de tudo que Deus já revelou, de tudo que a gente pode saber sobre a vontade de Deus, de tudo que se pode estudar sobre teologia, de tudo que a gente pode experimentar na vida espiritual, qual é a coisa mais importante? Então há uma hierarquia aqui, isso é o principal. E a resposta de Jesus foi amar a Deus acima de todas as coisas, amar ao teu próximo como a ti mesmo. Em segundo lugar, existe uma hierarquia nesses dois mandamentos. Qual é o primeiro? Amar a Deus acima de todas as coisas. O segundo, semelhante a esse, está conectado, mas está num patamar inferior. Amar ao próximo como a ti mesmo. E algumas pessoas dizem assim, tá bom, se o texto diz que eu tenho que amar ao próximo como a mim mesmo, então além de falar sobre amar a Deus e sobre amar ao próximo, eu também tenho que amar a mim mesmo. É verdade, mas é uma meia verdade. Sabe por quê? Amar a si mesmo não é um mandamento. O mandamento é amar a Deus acima de todas as coisas. Amar ao próximo como a ti mesmo. O amor a si mesmo é algo que está apenas constatado, não é ordenado. Sabe por quê? Ninguém precisa mandar você se amar, você se ama. Você já se ama, não se preocupe com isso. Pode ser que você não ame o próximo como deveria, pode ser que você não ame a Deus como deveria, mas você se ama. Eu vou dizer uma coisa para você, as pessoas falam assim, mas e as pessoas que têm um problema de autoestima? A pessoa que tem um problema de autoestima, ela também se ama. Ela quer o melhor para ela. Ela só não acredita. Ela precisa ser tratada no problema de autoestima. Mas ela se ama. Até a pessoa que se suicida se ama. A pessoa passa por uma situação tão dramática, tão desesperada, tão sem nada, sem conseguir ver uma luz no fim do túnel, e sofre tanto que ela pensa que o melhor para ela é se matar. É uma ideia absurda, nunca pense nisso. Se algum dia passar uma ideia dessa na sua cabeça, rejeite no nome de Jesus, ore, busque ajuda, não aceite isso. Mas até a pessoa que faz isso, no fundo, ela está tentando o melhor, o que ela acha que é o melhor para ela. Tentando acabar com o seu sofrimento. Nós nos amamos. Nós nos amamos, nós queremos o melhor para nós. Quando você erra, você gosta de ter uma segunda chance? Você se ama. Quando você cai, você gosta de ser tratado com misericórdia? Você se ama. É só isso que nós devemos fazer em relação aos outros. Então, há uma hierarquia aqui. Precisamos amar a Deus acima de todas as coisas, porque é o amor a Deus que vai nos capacitar a também amar ao nosso próximo. É a sua comunhão com Deus, uma experiência viva com Jesus. Não ser um religioso, mas alguém que experimenta o amor de Deus, que vai fazer com que esse amor transborde e possa abençoar os outros. E esse é o principal, é o maior de todos os mandamentos. 1 João 4,20 diz que se alguém disser, amo a Deus e odiar a seu irmão, é mentiroso. Pois aquele que não ama seu irmão, a quem vê, não pode amar a Deus a quem não vê. Ou seja, há uma hierarquia, mas esses mandamentos estão conectados. Não adianta eu dizer que amo a Deus e não ser capaz de amar o meu próximo. Quando eu amo a Deus, o amor de Deus enche meu coração e transborda para abençoar outras pessoas. Amém? Então a primeira coisa que nós vemos aqui
é que existe uma clara hierarquia. E a coisa mais triste que acontece nos nossos tempos é que essa hierarquia ainda existe, só que nós invertemos. Como é que o ser humano vive, especialmente nos nossos tempos? Primeiro eu. Depois, talvez, vamos buscar a Deus porque ainda é útil. Ele pode me ajudar em alguma coisa. E o próximo que se vire, cada um cuide de si. Essa é a visão do mundo aí. Qual é a primeira coisa que uma criança aprende a falar? Primeiro eu. Talvez ele aprenda a falar mamãe, papai, mas assim que ele começa a entender as coisas, você vai fazer uma brincadeira, ele diz, vamos brincar disso? Ele diz, primeiro eu. Vamos brincar de correr? Primeiro eu. Vamos tomar sorvete? Primeiro eu. Nutella? Primeiro eu. Primeiro eu. E a vida inteira a gente vive com essa ordem invertida. Cada um cuidando de si, cada um preocupado, gastando todo o seu tempo, toda a sua preocupação na vida, em saber como pode ser feliz. Essa é a desculpa que a maior parte das pessoas dá hoje para qualquer coisa que faça. As pessoas transgridem a vontade de Deus tranquilamente, e você pergunta por quê? Eu quero ser feliz. Pergunte a qualquer pastor, a qualquer conselheiro, quantas vezes a gente ouve isso. Qual é o problema? O problema é que eu quero ser feliz. E eu quero ser feliz é justificativa para qualquer coisa. Então eu quero que você saiba uma coisa. Esse mandamento é tão importante, amém? É o fundamental, é a base de tudo, mas é nele que a maior parte das pessoas está errando. Nós vivemos um tempo marcado pelo egoísmo, pelo autocentrismo, por essa necessidade de ser feliz a qualquer custo. E poucas pessoas têm vivido a hierarquia que a Bíblia diz. A Deus acima de todas as coisas. Ao próximo como a ti mesmo. Nós vimos ontem uma ilustração muito bonita disso. Quantos assistiram o jogo da seleção? Amém? Quantos viram o testemunho do goleiro, o Everton? O que é que ele disse? O ouro é nosso, mas a glória é de Deus. Várias vezes ele repetiu, eu quero agradecer a Deus. Deus me colocou aqui. A Deus pertence a glória. Ele amou a Deus acima de todas as coisas naquela declaração. Ele amou o próximo porque ele fez questão de citar o nome de outros jogadores. Quem foi o verdadeiro herói daquela conquista? Foi ele, não foi o Neymar. Porque o Neymar só conseguiu fazer o gol como todos os outros fizeram. Nenhum brasileiro perdeu o pênalti, não foi só o Neymar. Agora, pegar uma bola, só ele pegou. Foi ele que fez a diferença. Mas ele fez questão de elogiar o Neymar, de falar. Ele podia ter dito, vocês vão ter que me engolir, mas não, ele teve uma atitude digna. Ele colocou Deus em primeiro lugar, exaltou o nome do Senhor, exaltou os seus amigos. Aquilo é simples, gente. Amar a Deus acima de todas as coisas, ao próximo como a ti mesmo. Isso se demonstra no nosso caráter, se demonstra na nossa maneira de falar, demonstra na hora que você ganha uma medalha, uma conquista. Amém? Vamos então ao que o texto diz. O que é amar a Deus? O que significa amar a Deus acima de todas as coisas? Se eu perguntasse aqui, quem ama a Deus? Alguém não ia levantar a mão? Com certeza, todos vão levantar a mão, né? Se eu dissesse, quem ama a Deus aqui, aplauda, dê um aplauso ao Senhor. Todos vão aplaudir, amém? Por sinal, vamos aplaudir ao Senhor, se você ama o Senhor. Glória a Deus. E o irmão que está do seu lado, bateu o palmo mais forte que você, será que ele ama mais a Deus? Como é que a gente sabe se a gente ama a Deus, se a gente está cumprindo esse mandamento? Porque veja bem, Jesus ficou feliz com a resposta daquele homem. Aquele homem que foi questionar Jesus era um escriba. Os escribas, a maioria, eram contra Jesus. Eles estavam junto lá com os fariseus, questionando, interrogando, rejeitando a mensagem de Jesus. Mas aquele homem, no final Jesus disse assim, olha, você respondeu bem. Você não está longe do reino de Deus. Você está no caminho certo, você está chegando lá. Há uma diferença entre a atitude das pessoas. Provavelmente todos no tempo de Jesus diriam, eu amo a Deus. E todos nós aqui dizemos, nós amamos a Deus. Mas como é que a gente expressa esse amor? Como é que a gente sabe se a gente ama a Deus ou não? Quando a gente usa a palavra amor, a gente tem um problema, que é a compreensão dela. É uma palavra muito vaga, não é? Quando você fala amor,
Bom, você pode dizer que você ama seu próximo, mas eu garanto que você ama mais o seu filho do que uma outra pessoa estranha. Então você ama, mas em graus diferentes. Para cada um aqui, amar significa uma coisa. O que é que significa amar a Deus acima de todas as coisas? Eu vou trazer alguns textos para vocês para que a gente entenda melhor e torne mais prático o que significa amar a Deus. Amém? Quando se lembra de Pedro e da maneira como ele caiu? Negou a Jesus. Quantas vezes? 3. Você se sentiria como? Depois de negar Jesus na hora da crucificação. Você consegue se imaginar no lugar de Pedro? Que desgraça, hein? Olha, todo mundo aqui já cometeu alguns erros, mas aquele de Pedro, ele estava na hora errada fazendo a coisa errada mesmo. Foi terrível. Negar a Jesus e ver Jesus indo para a cruz. Ter sido avisado e mesmo assim ser fraco, medroso. Como é que você se sentiria? Um covarde, um traidor. Olha, traição não é uma coisa feia. Um dos sentimentos, uma das coisas mais ruins na vida é alguém ser chamado de um traidor. Vocês sabem que quando uma pessoa se torna um espião para outra nação, ele é tão mal visto que obviamente ele é um traidor do seu país. Mas até o outro país a quem ele beneficiou, ele também não é bem visto lá. Porque ele, de qualquer jeito, ele é um traidor. Então, se um russo espiona e ajuda os americanos não vão gostar desse cara, apesar dele ter sido útil. Ele não vai ser bem visto. Pedro estava numa situação dessas. O que é que Jesus fala para ele? Como é que se dá o encontro de Jesus com Pedro? Jesus fez uma declaração teológica? Não. Fez um discurso sobre a cura da alma? Fez uma ministração de 7 semanas? Subiu no monte com ele? O que Jesus fez? Perguntou assim: Pedro, tu me amas? Pedro, você me ama? Se você continua dizendo que você me ama, está tudo bem, está tudo resolvido. Você tem o fundamento, você tem o principal, você tem o essencial. E se você ama a Deus, tudo o resto está certo. Todo o resto tem jeito de consertar. Tudo que Pedro precisava era saber se ele amava ainda Jesus. E se você ama Jesus, as outras coisas vão entrar em ordem. E o que Jesus diz para ele? Pedro, apacenta minhas ovelhas. Continua fazendo o teu trabalho. Me serve. Está tudo ok. Amém? Então, diante da situação tão grave, tão complicada, tão complexa aos nossos olhos, tão difícil, Jesus simplesmente fez Pedro entender se ele amava ao Senhor. E quando você ama a Deus, o resto vai ser colocado em ordem. Salmos 119, 127 diz: amo os teus mandamentos mais do que o ouro. Mais do que o ouro refinado. E no 116, versículo 1 diz: amo o Senhor, porque Ele ouve a minha voz e as minhas súplicas. Amar a Deus é amar a sua palavra, amar a sua presença, amar o tempo gasto em oração com Ele. É muito difícil a gente dizer eu amo a Deus e não amar a sua palavra, não amar o tempo de oração, o tempo gasto com Deus. É como eu dizer que amo uma pessoa, mas eu não quero ter comunhão com ela. Eu te amo, mas não aparece lá em casa não. É mais ou menos isso que às vezes a gente diz para Deus. Deus, eu te amo, mas orar me dá um sono. Ler a Bíblia, eu fico cansado, me dá dor de cabeça. A gente dá desculpas e a gente diz assim: Senhor, eu te amo, mas eu não quero saber de muita coisa com o Senhor. Senhor, eu te amo, mas esse negócio de dízimo, oferta, aí já mexeu, isso é outra história. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. A gente separa o amor da vida prática e isso não acontece, não existe. Você não vai encontrar explicações sobre o que é o amor na Bíblia. Sabe o que você vai encontrar? Ligações entre o amor e a prática. Eu te amo, por isso eu busco cumprir os teus mandamentos. Eu te amo, por isso eu busco te obedecer. Eu te amo, por isso eu busco conhecer a tua palavra. Eu te amo, por isso eu te sirvo. E Jesus disse: Pedro, tu me amas? Então apacenta as minhas ovelhas. Trabalhe para mim. Faça a minha obra. Então o grande teste para sabermos o quanto nós realmente amamos a Deus é aquilo que nós fazemos para Deus. O Salmo 97, versículo 10 diz: vós que amais o Senhor, detestai o mal.
Ó, há uma conexão, tá vendo? Você que ama a Deus, deteste o mal, é uma consequência. Se você ama a Deus e não detesta o mal, tem alguma coisa errada. Se ama a Deus, mas está doido para aprontar alguma coisa contra o teu irmão, tem alguma coisa errada. Você ama a Deus e está cheio de rancor, está armando ciladas para os outros, tem alguma coisa errada. Porque quem ama a Deus detesta o mal. Não há como a gente separar essas coisas. Então, há uma relação muito clara na Bíblia entre amar e obedecer. Deuteronômio 7:9 diz o seguinte: saberás, pois, que o Senhor teu Deus é Deus, e Deus fiel, que guarda a aliança e a misericórdia até 1000 gerações aos que amam e cumprem os seus mandamentos. Então, mais uma vez, fala dos mandamentos, fala da obediência, mas fala de mais uma coisa: Deus tem aliança. Amém? Pode repetir comigo? Deus tem aliança comigo. Quando a gente ama, a gente se aliança. Quando você encontra a pessoa com quem você quer ter uma aliança, você diz eu te amo, você faz uma aliança. Você não diz eu te amo e deixa para lá. Você quer estar junto, você se compromete. Amém? Deus se comprometeu conosco. Ele fez uma aliança conosco, porque Ele nos ama. E nós, porque amamos a Deus, também precisamos ter uma aliança com o Senhor. Então, tudo o que nós fazemos, a maneira como nós vivemos, a maneira como nós lidamos com as coisas, a maneira como nós vemos a vida, a maneira como nós nos relacionamos com os outros, são coisas que estão demonstrando o quanto de fato eu amo ou não a Deus. Mas eu quero dizer para você, é uma bênção amar a Deus, amém? Você é muito abençoado por amar a Deus. Você não vai simplesmente cumprir um mandamento, você é abençoado. Quer que eu te mostre por quê? Um texto muito repetido muitas vezes, Romanos 8:28 diz assim: sabemos que todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. É muito gostoso a gente receber uma palavra dessa. Olha, está passando por uma luta, todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus. Alguém já ouviu essa palavra? Alguém já usou esse versículo para te animar no momento de luta? Mas tem uma coisa, para quem que é esse texto? Para quem que todas as coisas contribuem para o bem? De quem ama a Deus. Amar a Deus te dá a certeza de que você está em aliança com Ele, de que os olhos de Deus estão sobre a sua vida, o cuidado de Deus está sobre a sua vida, e mesmo nas situações mais difíceis que você enfrentar nessa vida, porque a vida tem momentos difíceis, você sabe que você está em aliança com Deus. Você sabe que a graça de Jesus está sobre você, e você vai enfrentar toda e qualquer situação com a bênção do Senhor. Amém? Então é uma bênção amar a Deus. 1 Coríntios 2:9 diz: como está escrito, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Deus tem coisas tremendas para nós. Quando nós o amamos, sabemos que a bênção de Deus está sobre nós. Mas no dia a dia, esse amor vai ser testado. Eu vou dar um exemplo para vocês. Quando eu me converti, eu tinha 17 anos, meus pais não eram convertidos ainda. E eu disse para os meus pais que eu ia para a igreja. E mesmo sem frequentar igreja nenhuma, sem ter nenhuma religião, eles disseram assim: tá bom, filho, melhor você estar na igreja do que estar por aí aprontando. Eles acharam bom. Um dia, eu estava fazendo faculdade de economia, acabei desistindo do curso e fui fazer o curso de teologia. E eu disse para minha mãe: mãe, eu vou ser pastor. Sabe o que ela disse? Tudo menos isso. Então, na visão limitada dela, antes dela ter o encontro com Jesus, o filho estar na igreja ainda é bom, tudo bem, está ótimo, está aprendendo alguma coisa boa. Mas dizer eu vou ser pastor, agora já exagerou. E nós? Bom, nós já somos crentes. Você sabe que tem gente aqui dentro da igreja que talvez se o filho disser eu vou ser pastor, tem gente que vai ficar chateada? Tem gente que vai dizer, não filho, vai ser engenheiro, advogado, vai ser outra coisa, mas ser pastor. Missionário então, ai meu Deus, agora pegou. Eu conheci pessoas que souberam que a filha estava interessada por alguém que tinha uma vocação ministerial e disse assim, não filha, com pastor você não casa não. Mas o pai era crente, a mãe era crente. Os meus pais não eram cristãos.
Eles tinham uma desculpa. Mas em cada atitudezinha nossa, a gente está mostrando assim, quanto eu amo mesmo a Deus. Quanto eu desejo servir a Deus. Quanto eu me alegro com as coisas de Deus. Com o passar do tempo, meus pais se acostumaram e no final eles tinham orgulho de eu ser pastor. Mas num primeiro momento foi um choque. Eles foram confrontados. Mas eles não eram servos de Deus. Quanto você se alegra com as coisas de Deus? Quanto você deseja servir a Deus? Quanto você valoriza o tempo gasto na presença de Deus? São essas decisões diárias, são essas decisões da vida prática que vão mostrar se a gente ama a Deus acima de todas as coisas. Com toda a nossa mente, com todo o nosso coração, de toda a nossa alma, amém? Mas se você amar a Deus de fato, de todo o seu coração, você pode crer que Deus tem coisas que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano. Deus tem grandes coisas para a vida de todo aquele que o ama incondicionalmente, que tem aliança com Ele. Amém? Em segundo lugar, o texto diz o que é amar ao próximo. E aqui, mais uma vez, a gente vai ter que descobrir na prática o que é isso. Porque amar ao próximo é um pouco vago. Tanto é que uma pessoa, quando ouviu Jesus falar sobre isso, disse assim, mas quem é o meu próximo? A gente pode perguntar. Quando Jesus diz que eu tenho que amar o próximo, essa pessoa que está do seu lado está inclusa? As pessoas que estão lá fora estão inclusas? Vamos ver o que é que a Bíblia diz, né? Lucas 6,32 diz assim, se amais os que vos amam, qual é a vossa recompensa? Porque até os pecadores amam os que os amam. Então, amar o próximo, em primeiro lugar, é amar a todos. Porque você amar quem te ama é fácil, gente. Jesus disse, você ama os que te amam? Grande coisa. Até os pecadores, todo mundo faz isso. Amar quem te ama? Você ama sua mãe? Todo mundo ama sua mãe. Você chega o bandido, o traficante lá com uma metralhadora, pronto para matar um monte de gente. Você ama sua mãe? Ah, minha mãe eu amo. A sua avó? A minha avó? Amo. É claro. Você ama quem te ama. Então, amar ao próximo significa amar a todas as pessoas. Amar ao próximo é uma obediência a Deus também. Lá em João 14,15, Jesus disse assim, se me amais, guardareis os meus mandamentos. Se você ama a Deus, você vai também amar o próximo. Você vai guardar os mandamentos do Senhor. É a coisa mais importante para você fazer na sua vida. Tiago 2,8 diz assim, se vós, contudo, observais a lei régia segundo a Escritura, amarás o teu próximo como a ti mesmo, fazeis bem. Tiago era muito claro, ele disse assim, se você ama o teu próximo, está fazendo bem. É isso mesmo que você tem que fazer. É o resumo de toda a vida. Agora vamos perguntar, no dia a dia, no mundo que a gente vive, você é estimulado a amar o próximo ou você está tão preocupado em cuidar de si que sobra pouco para os outros? A gente está tão preocupado com a nossa carreira, com o dinheiro, vencer a crise econômica, superar as dificuldades, as nossas carências emocionais, quase não sobra nada para o outro. Às vezes nem para as pessoas próximas de nós. Você está amando o seu filho? Na prática? Estou, filha. Você está amando sua esposa? A esposa está amando seu marido? Na prática, o que você está fazendo por eles? Como é a sua conduta? O quanto você abençoa as pessoas que estão perto de você? Sabe, tem gente que é tão cheia do amor de Deus, que você conversa 5 minutos com ela e você é abençoado. A pessoa te abençoa simplesmente pelo tanto que ela tem de Deus na vida dela. Então, quanto mais você ama a Deus, mais você vai conseguir amar o próximo. Porque amar é simplesmente fazer o bem. Não existe uma explicação, uma definição filosófica do que é amar. Amar é fazer o bem. Por sinal, há um texto na palavra de Deus, lá em Provérbios, no capítulo 31, quando fala lá sobre a mulher virtuosa, que diz assim, que ela faz o bem e não o mal, todos os dias da sua vida. Sabe o que é amar? É isso. É fazer o bem e não o mal. Então eu queria perguntar para você, você tem efeitos colaterais sobre as outras pessoas? Não, porque, por exemplo, eu tomei um remédio outro dia, ele fez bem para mim, ele curou o meu problema, mas ele tinha alguns efeitos colaterais. Você já tomou algum remédio que tem efeitos colaterais? Então, quando a gente mistura o bem e o mal, fica meio complicado, né?
o remédio fez mais bem do que mal, então eu tomo. Teve uma vez que eu tomei um remédio que fazia tanto mal que eu parei de tomar ele, porque os efeitos colaterais eram piores do que a cura que ele trazia. Ele fazia mais mal do que bem. O que a Bíblia diz é que a gente tem que fazer o bem e não o mal. Isso é amar. Então você tem efeitos colaterais sobre os outros? Ah, meu filho é uma bênção, mas... Amar o próximo é fazer o bem. Vamos pensar sobre isso um pouco? Quanto bem você tem feito às pessoas que compartilham da sua vida? Quanto bem você tem feito às pessoas que estão próximas de você? Romanos 13:10 diz, o amor não pratica o mal contra o seu próximo. Quer saber o que é o amor? Romanos 13:10, o amor não pratica o mal contra o próximo, de sorte que o cumprimento da lei é o amor. Então, nossa demonstração máxima do que é amar o próximo, fazer o bem. Faça algo pelos outros, abençoe as pessoas próximas de você, abençoe as pessoas da sua família, da sua igreja, abençoe o estranho. Muitas vezes você vai ter oportunidades de abençoar pessoas que não têm nenhum relacionamento com você. Pregar o evangelho é fazer o bem. Por que tanta gente não está preocupada em pregar o evangelho hoje em dia? Por que tanta gente acha um exagero abrir uma célula? Ah, não, eu vou na igreja, mas eu abrir uma célula na minha casa, aí já é uma invasão da minha privacidade. Quanto é que você ama a Deus? Quanto é que você ama o teu próximo? Estou dizendo isso não para fazer propaganda das células, embora seja uma boa coisa para se fazer. Mas uma pessoa me diz assim, pastor, eu não vou abrir célula na minha casa não, porque sabe como é, né? Vem muita gente em casa e estraga o sofá. Esse infeliz ama mais o sofá do que o próximo. Levar o evangelho, salvação, vida eterna para as pessoas, para os vizinhos, para os amigos, é menos importante do que cuidar do sofá, gente. Por isso que esse texto é tão fundamental e a gente precisa meditar sobre ele. Porque o quanto eu amo a Deus, o quanto eu amo o próximo, é algo que eu preciso pensar sobre isso. Porque senão, eu venho aqui na igreja, eu levanto a mão, eu adoro a Deus, eu posso até dar meu dízimo, coisas que eu sei que são uma obrigação, eu vou lá e eu faço, mas na prática, eu estou agindo como um ímpio. Outro dia o vigia, que cuida da segurança aqui na porta, disse para a gente, pastor, eu só não bati num cidadão aí fora por consideração a vocês. Mas eu avisei ele que havia um lugar lá que não pode estacionar, que é uma vaga saída de uma garagem, e o vizinho sempre tem problema com isso, ele quer sair, e ele fica irritado com a igreja por causa disso, e as pessoas param lá. Eu avisei ele que ele não podia parar lá, ele disse assim, o carro é meu, para onde eu quiser. Eu espero que você não esteja aqui, a pessoa que... Eu não sei quem foi. Se você quiser confessar o seu pecado, me procure na saída lá. Mas se for procurar na saída para um acerto de contas, eu chamo o vigia para todo lado. Agora eu vou perguntar para você. Você ama o seu próximo? Você age desse jeito? E chega aqui no culto, levanta a mão para adorar a Deus? Então o que eu quero que você entenda é que por mais que simplesmente dizer amar a Deus acima de todas as coisas e amar o próximo como a ti mesmo pareça algo distante, é algo que está relacionado com tudo que você faz no seu dia a dia. Com a maneira como você vive, com a maneira como você lida com as pessoas, se você é respeitoso com as pessoas, se você se importa com as necessidades dos outros, se você se importa em pregar o evangelho àqueles que estão perdidos, se você se importa com as necessidades dos outros, se você se importa em gastar tempo para buscar a Deus, tudo isso vai demonstrar o quanto nós de fato estamos amando a Deus acima de todas as coisas, o quanto nós estamos amando ao próximo como a nós mesmos. Amém? E por fim, eu queria fazer, esse tema é tão amplo, eu quero fazer algumas observações gerais aqui, algumas coisas que eu não posso deixar de dizer. Amar a Deus acima de todas as coisas, amar ao próximo como a si mesmo. Esse grande mandamento que está dividido em dois. Em primeiro lugar, ele é algo que pode ser aprendido, desenvolvido. Você pode aprender a amar mais a Deus, amém? Você pode aprender a amar o seu próximo. Ah, pastor, mas eu sou assim. Não, você pode aprender. Eu não iria pregar isso para você se você não pudesse mudar. Para que eu ia pregar? Para que Jesus pregou sobre isso se a gente não pode mudar? Gente, Jesus é inteligente, ele sabe o que faz. Se ele ensinou, é porque você pode aprender. Então, não há desculpas.
Se você não tem amado a Deus como deveria, se você não tem demonstrado amor ao próximo como deveria, você pode aprender sim. Você pode hoje dizer: Deus, eu estou entendendo essa palavra. Eu estou entendendo que para mim tem algumas coisas aqui que eu tenho que mudar. Eu estou entendendo que tem algumas atitudes que eu preciso tomar diante dessa palavra. Você pode aprender a amar a Deus mais do que hoje, aprender a amar ao próximo mais do que hoje. Amém? Você também precisa entender que esse é o fundamento sobre o qual todo o resto é construído. Desses 2 mandamentos dependem toda a lei e os profetas, foi a palavra de Jesus. Desses 2 mandamentos dependem toda a lei, todo o resto. Se você não colocar um bom fundamento, como eu disse no início, você não vai poder construir algo bom acima. Tem gente tentando buscar Deus, tentando se relacionar com Deus, quer a bênção de Deus na sua vida, mas não colocou o primeiro fundamento. O primeiro fundamento é amar a Deus acima de todas as coisas. Se não for por amor a Deus, se for apenas para usar a Deus, para que Deus te abençoe e te resolva um problema financeiro, e você não amar a Deus, não adianta. Você começou tentando levantar as paredes antes de colocar o alicerce. E se não colocar o alicerce, não vai dar certo. Em algum momento vai ruir. Esse é o fundamento. É a coisa mais importante que nós precisamos ter na nossa vida. Outra coisa, esse mandamento é a síntese do significado da vida. Você nunca mais precisa perguntar qual é o significado da minha vida, qual é o propósito da minha vida. Sabe qual é o significado da sua vida? Amar a Deus, acima de todas as coisas. Amar o teu próximo como a ti mesmo. Sabe qual é o propósito da tua vida? Ame a Deus, acima de todas as coisas. Ame o seu próximo como a ti mesmo. Você vai cumprir o propósito da sua vida. Você vai cumprir, entender o significado da tua vida e vai cumprir o propósito da tua vida. Romanos 13:9 diz assim: pois isso, não adulterarás, não matarás, não furtarás, não cobiçarás, e se há qualquer outro mandamento, tudo nessa palavra se resume: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Outra coisa importante sobre esse mandamento é que ele nos dá a certeza de que estamos fazendo a vontade de Deus. Quantos aqui já tiveram dúvidas alguma vez sobre a vontade de Deus? Deus, eu quero fazer a tua vontade, mas eu não sei. Eu não sei qual é a tua vontade. Quando você está debaixo desse primeiro fundamento do amor a Deus, do amor ao próximo, você vai cumprir a vontade de Deus. Sabe por que você pode ter certeza disso? Eu vou ler para você o texto. Diz assim: a ninguém fiqueis devendo coisa alguma, exceto o amor com que vos ameis uns aos outros, pois quem ama o próximo tem cumprido a lei. Se você ama o próximo, você está cumprindo a lei. O amor não pratica o mal contra o seu próximo, de sorte que o cumprimento da lei é o amor. O que Paulo está dizendo claramente, o que a Bíblia está nos dizendo aqui, é que você está cumprindo a lei quando você ama o seu próximo. Você está cumprindo a vontade de Deus. Amém? E por fim, amar a Deus acima de todas as coisas, ao próximo como a ti mesmo, é mais importante do que qualquer ritual, qualquer expressão de religiosidade que você tenha. Você entendeu isso? Amar a Deus acima de todas as coisas, amar ao próximo como a ti mesmo, é mais importante do que qualquer expressão religiosa que você tenha. O texto no versículo 32 diz assim: disse-lhe o escriba: muito bem, mestre, com verdade disseste que ele é o único e não há outro senão ele, e que amar a Deus de todo o coração e de todo o entendimento e de toda a força, e amar ao próximo como a si mesmo, excede os holocaustos e sacrifícios. E Jesus elogiou aquele escriba. Disse assim: respondeu bem, é isso mesmo, amar a Deus é mais importante do que todos os holocaustos e sacrifícios. A vida daquele povo era muito centrada em rituais, religiosidade. Eles tinham que fazer uma série de rituais, de sacrifícios, tudo era muito regrado. E o escriba entendeu então: Senhor, é verdade que a coisa mais importante é amar a Deus e amar ao próximo. Isso é melhor do que todo tipo de ritual que eu possa fazer, do que qualquer tipo de expressão religiosa. Então, é bom vir à igreja, irmãos? Quantos acham que é bom? Amém? Ótimo, vocês não estariam aqui se não achassem. Mas e se eu vier à igreja e não amar ao meu próximo, não amar a Deus? Eu estou agradando a Deus já? Ainda não chegou lá. É bom dar a sua oferta, o seu dízimo? Claro, faz parte do seu dever como cristão. Mas se eu fizer isso
e continuar com o meu coração fechado para as pessoas? E se eu não busco a Deus na minha vida pessoal, se eu não oro, se eu não gasto tempo com Deus, que tipo de vida espiritual eu vou ter? A minha vida espiritual depende só daquilo que o pastor vai pregar no domingo? Que tipo de vida com Deus eu vou ter? Então, ainda que todas as manifestações de uma vida espiritual, de uma vida religiosa sejam importantes, é importante vir à igreja, é importante ir numa célula, é importante que você vá no encontro, como eu fiz a propaganda agora há pouco, é importante que você dê o seu dízimo, a sua oferta, é importante ter momentos de louvor com cânticos, tudo isso é importante, mas sem o primeiro fundamento, isso perde valor, perde significado. Você precisa cuidar do teu coração para que você não erre no principal, não erre no essencial, amém? Eu quero orar por você nesse momento, quero que você coloque sua vida diante do Senhor. Esse texto nos apresenta algo que não é uma opção, não é algo que você um dia vai chegar lá, o dia que eu for maduro, aí eu vou amar a Deus, não, esse é o primeiro fundamento, é assim que começa, a gente começa amando a Deus e amando ao próximo. Essa é a base, não é algo opcional para talvez um dia você chegar lá. Depois que eu tiver caminhado na minha vida cristã, um dia eu vou... Não, você pode começar isso já. A palavra de Deus nos diz que tudo vai passar. 1 Coríntios 13:13, agora pois permanecem a fé, a esperança e o amor, esses três, mas o maior deles é o amor. Deixa Deus encher o seu coração hoje. Eu queria pedir para o pessoal do louvor vir aqui. Deixa Deus encher a tua vida. Sabe, talvez a razão de muitos problemas nossos é que a gente inverteu aquela sequência. A gente inverteu a maneira como as coisas devem ser. A gente inverteu a hierarquia da vida. A vida tem que ser Deus em primeiro lugar, o próximo como a mim mesmo. Nós tiramos às vezes quase completamente Deus da nossa vida, tiramos o próximo inteiro da nossa vida e dizemos, primeiro eu, tudo eu. E aí temos uma vida tão miserável quanto os incrédulos desse mundo, que vivem uma vida egoísta, uma vida autocentrada. Não precisa ser assim, amém? Se você colocar o teu coração em buscar Deus, o amor de Deus vai encher a tua vida. E cheio do amor de Deus, você vai transbordar e vai amar o próximo e vai ser uma grande bênção. Quando você abrir a boca, as pessoas vão ser abençoadas pelas tuas palavras. As pessoas vão ser abençoadas pelas tuas ações. As pessoas vão ser abençoadas na tua família. Porque você vai estar cheio do amor de Deus. Quero orar pela sua vida. Senhor, no nome de Jesus, abençoa cada um de nós nessa manhã. Porque se esse é o primeiro mandamento, se ele é o mais importante, se ele é o mais fundamental, nós queremos ter esse alicerce nas nossas vidas. E eu sei que nenhum de nós o cumpre plenamente. Nenhum de nós está 100% preparado para isso. Mas o Senhor disse para aquele homem, não estás longe do reino de Deus. Aquele escriba, só por ter dado uma resposta correta, Jesus disse a ele, não estás longe, você está indo num caminho certo. Pai, coloca as nossas vidas num caminho certo, num caminho de crescimento, num caminho de experimentarmos cada dia mais do Teu amor, num caminho em que a gente possa se encher do Senhor, ao ponto de transbordarmos também, ao ponto de podermos amar como amamos a nós mesmos. Nós estamos aqui colocando nossa vida diante do Senhor, sabendo que precisamos ser tratados, precisamos crescer, mas estamos dizendo, Senhor, enche as nossas vidas, enche-nos do Teu amor, no nome de Jesus. Nós queremos colocar nosso coração diante de Ti, ó Deus. Quebra toda barreira, toda indiferença nos nossos corações. Queremos ser fervorosos de Espírito, Deus. Fervorosos na nossa fé, na nossa comunhão contigo, ó Deus. Fervorosos no nosso amor, ó Deus. Enche-nos do Teu amor para que transbordemos, ó Deus. Enche-nos do Teu amor para que tenhamos uma vida cheia de significado, cheia de propósito, uma vida fundamentada na Tua aliança, Deus. Uma vida que transborde para abençoar os outros, Pai. Uma vida que seja um canal do Evangelho de Jesus, para que pessoas se convertam e conheçam o Teu amor, Pai. Enche-nos do Teu amor, porque é Ele que nos transforma, é Ele que nos capacita, é Ele que nos enche e nos faz ter uma vida plena, Pai. Que estejamos cada um de nós aqui com o coração aberto a Deus, disposto a Deus,
a nos livrar de todo tipo de mágoa, rancor, ressentimento, pensamentos que atrapalham as nossas vidas, sentimentos de incapacidade, qualquer coisa que esteja nos impedindo de desfrutar plenamente do Teu amor, Pai. Enche-nos para que sejamos transbordantes, no nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Pode aplaudir o Senhor. Exaltar o nome de Jesus. Amém.